E parece que a gente tem sempre que estar preparado para isso. Né? Mas o que a gente quer fazer quando acaba a luta? O que normalmente a gente quer fazer quando acaba a luta? Ei, Bruno, como é que você está? Como é que vai a luta, rapaz? Fácil! Ah, tá vendo? Olha só, olha o rosto do rapaz, o que é isso, ó? Isso aí, ó. Eu vou transformar isso aqui, ó. Vamos compreender, né? Pode falar, né? Mas, Bruno, eu queria saber uma coisa com você. Você terminou uma luta, você ganhou essa luta, e depois que você ganhar essa luta, o que você vai fazer? Pois é, eu tenho. Que bom, você quer que você saber, eu tenho uma luta. Você acabou de ganhar essa luta, agora você tem uma outra luta lá na sua casa. Agora não pode tirar, vão lá para sua casa e você tem outra luta agora. Amém. Tocar o futuro. Ajudar aqui o nosso Anderson Bruno Leandro. Vamos abrir a palavra de Deus, esse texto daí. O tema de hoje da mensagem é essa última batalha amada. Essa foto não foi escrita, que eu achei na internet, do blog, de uma menina que é blogueira, e ela falou, agora eu vou começar a lutar no Muay Thai, né? Aí eu até fiquei com medo, já ela deu um blog e falou assim, agora eu vou aprender isso. Era o que eu queria, né? Pode passar, por favor. O texto está aí, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao 5. Nós vamos ler esse texto. Então, eu vou estar fazendo aqui, como não está acompanhando, a versão da linha que a gente está aqui. Mas eu vou ver aqui que eu gosto mais dessa versão. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia de Ciclague, já os amalequitas tinham dado um ímpeto contra os sul de Ciclague. E a essa experiência queimada a fogo. Tinham levado cativas as mulheres que já se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, não somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, era queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choravam, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail e a viúva de Nabal, o carmelita. Após uma grande luta, você pode ser colocado a lutar numa batalha a mais. E aí nós vamos ver parte desse texto. Pode passar, por favor. Quando a gente olha, abaixa, por favor, tem como passar não. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que existiam vários inimigos de Israel. Existiam os amalequitas, existiam os filisteus mais conhecidos, os amalequitas e os filisteus. Mas tinha também os jebuseus, tinha os moabitas, midianitas. Então, se você pegar o livro de Juízes, então, que é o momento que eles estão tomando a terra, você vai ver, assim como diz o povo aqui hoje, aqui não, um montoneiro de inimigos, um montoneiro de gente, sim, que era contra o povo de Israel. E Davi, se você olhar um tempo antes aqui, o capítulo 29, você vê que estava no meio dos filisteus, ele tinha pedido de louro lá com o filho de Davi, de Saúl, aliás, ele havia pedido Saúl 2 vezes na sua mão e não matou Saúl, porque ele falou, longe de me tocar no dia do Senhor. E a forma de vencer todas as batalhas dele é fugir do rei, que já não era rei, porque Davi tinha sido colocado como rei. Porque Saúl ainda continuava reinando, apesar de Deus ter ungido Davi como rei. E Davi nunca quis tomar o trono de Saúl, mesmo Deus tendo ungido ele como rei. Mas a forma de vencer todas as batalhas, Davi chega na sua cidade, ele está escondido ali, com a sua família, e aí quando ele chega, ele vê tudo destruído.
as portas da casa, tudo queimado. Tudo que ele tinha já não estava mais de uma forma que ele pudesse usar. E quando ele procura também, não vê nenhum dos habitantes daquela cidade. As mulheres, as filhas, os filhos já se levaram. E olha só, aqueles que estavam com ele, diante daquilo que eles perceberam, diante daquilo que eles viram, eles quiseram até apedrejar Davi, no versículo 6. Porque eles viram assim: você nos levou para lutar batalhas, e nesse momento você fazem as suas batalhas, e agora quando a gente volta para casa, nós vamos que a nossa casa está destruída. Porque Davi, se você observar os textos anteriores, você vai ver que Davi, ele mesmo não estando reinando no lugar de Saul, ele sempre lutava por Israel, conquistava por Israel, conquistava a cidade, vencia inimigos, tudo por Israel. E nesse momento ele honrava a Deus, honrava o rei Saul. E agora quando ele chega nessa cidade, quando chega ali também, tudo se acabou. Isso aconteceu já na frente da mesa dos irmãos, que era na igreja, quando ele chegou em casa, eles falaram que tudo que eles tinham de valor tinha sido roubado. Tinham roubado, eles tinham lá um homicídio com 3D, ainda também com 3D e tudo, e naquela época que valia muito mais do que hoje. Ele é engenheiro, né? Então tinha lá, tinha arrumadinha, né? Cada um naquela época que não tinha filho ainda, então chegou aqui e levaram tudo. E aí meu Deus, cada um do Senhor. Quando eu cheguei em casa, levaram tudo que era tudo. Às vezes nós passamos por momentos de luto, por momentos de batalha, e de repente quando a gente pensa, como a gente fez aqui no segredo de Arthur com o Bruno, a gente pensa em descansar. Aí de repente tem uma nova batalha. Nós vamos ver que está assim. O que a gente pode aprender com ele? Diante de uma grande surpresa negativa, o nosso chão sobe. Não é assim? Olha o que diz o texto. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a voz de chorar, até que não houve mais força para chorar. Você já viu o menino quando está chorando e que quer uma coisa? E o menino chora. Ele quer uma coisa. E nós vamos sentir nessa. A gente fica assim, e cadê a voz? Não tem mais voz. O povo foi desse jeito. Porque eles, gente, imagina só, eles voltando da guerra, voltando daquela vitória tremenda, e vai contar para a família, não tem família. Vai contar para os amigos, não tem amigos. Vai contar para os pais, cadê? Todo mundo quer se levar tudo. E agora o que nós podemos fazer? Diante da surpresa negativa, muitas vezes nós somos levados ao desespero, para que o seu sono, para que a gente não sabe o que fazer, como reagir. E em alguns momentos como esse, muitas vezes nós nos levamos, como foi o nosso colega, o doutor, né, professor, pelo que a gente viu passando na TV, uma pessoa já bem conhecida, que mais de 30 anos de trabalho, muito determinada, e por um erro, ele viu uma situação como essa, como são pessoas ruins, ele tirou a própria vida. Muitas pessoas, gente, aproveitando a medicina leva muito isso, o suicídio médico é muito grande, porque às vezes vai fazer todo o procedimento certo, vai fazer tudo que você aprendeu, e aí você vai ver que está morrendo, você vai falar assim, não consigo fazer nada. E às vezes pela pressão na família, hoje tudo eles querem advogado em cima, né? E fala, não, você se fez, e vai colocar para você receber, a gente tem que ter erro. Mas não tem jeito. Foi a hora da pessoa, né? Como diz o mundo fala assim, né? Mas aí você percebe que o chão subiu. O que eles quiseram fazer? A gente fica desesperado mesmo. Nesse primeiro momento, eu olhava para o caminho de fogo, eu gosto da vida, que a vida morre, não é jeito. Que nós somos pessoas que ficam com raiva, nós somos pessoas que ficam viradas, nós somos pessoas que muitas vezes temos inveja, muitas vezes nós estamos assim, angustiados, mesmo sendo servos do Senhor. Tem um momento que a gente fica assim, falando, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, porque eu tenho feito tudo para agradar o Senhor, eu tenho agido a nova não sei o quê, e lutado pelo Senhor, como aqui Davi já fez, e acontece tudo isso. E a gente chora. E olha, graças a Deus que Deus não deu esse carro para poder chorar. Porque quando tem uma grande medo na frente, a gente tem que fazer, a gente faz chorar.
Mas vamos ver o que mais a gente pode aprender com a vida de Davi? Olha, o inimigo aí, o inimigo pode ser grande, mas nosso Deus é o quê? Maior. Nosso Deus é o quê? Maior. Vamos falar assim. Nosso Deus é maior. Olha, Davi ficou profundamente angustiador do texto. Davi não se angustiou, pois o povo falava e desejava, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Foi Davi fortaleceu em seu Deus. Olha que maravilha. A minha versão fala que ele reanimou o Senhor. Davi, diante daquele problema todo, ele olha para os gigantes, né? Aí você olha assim, gente, Davi é experiência, olha para os gigantes. E Davi, antes da experiência dos gigantes, tinha tido experiência com o urso e com o leão. Mas você percebeu que a primeira coisa que Davi viu ali, ele foi chorar? Você não vê Davi está falando assim, não, nós vamos contra eles. Não, Davi também chora. E agora, talvez, diante daquela encruzilhada, tem um momento que as pessoas falaram, olha, você é o culpado. E olha, pode ser que você comece, vai chegar num momento como esse. Que as pessoas vão falar assim, você é o culpado, porque não morreu. Você é o culpado, porque seu pai faleceu. O meu filho morreu por sua culpa. E você pode ser feito tudo certo. Às vezes também você pode atrapalhar. E aí, o que você faz nessa hora? Nosso Deus, irmãos, é maior do que tudo isso. O nosso Deus é maior do que os problemas, o nosso Deus é maior do que a morte. As pessoas falam que esse problema é simplesmente a morte. Eu não creio nisso, eu creio que a morte já foi vencida, porque a palavra de Deus diz que nós, Jesus, já venceu a morte. Nós, na nossa vida pedida, nós olhamos para a morte e não tem solução, mas já tem solução. Aquele que entrega para o Senhor já está salvo. Ele morre, na verdade, é só um trampolim para o céu. E aquele que morre sem Jesus é um trampolim direto para o inferno. Mas olha, o nosso Deus é maior do que os problemas. Davi ficou angustiado, mas ele lembrou: eu tenho um Deus que é maior do que os problemas. Eu tenho um Deus que é maior até do que a minha perda. Gente, a tendência nossa diante do problema é ficar assim desesperado sem saber o que fazer. Às vezes eu brinco com a Ana, né, quando estou passando mal, assim, aí ela fala assim, aí ela começa a ficar desesperada, eu falo assim, para, ela vai falar assim, não, mas eu não consigo. E aí desse jeito, aí eu falo, quando você começa? Aí ela vai falar, mas não é com você. Quando é com você é diferente. Porque quando é com a nossa família é diferente. E quando a gente começa com a família dele. Quando é com a nossa família, alguém já diz, né? Mexeu com a minha família, mexeu comigo, né? Então, olha, quando é com a nossa família é diferente. E muitas vezes nós estamos angustiados. Esse é a nossa questão humana. Mas Davi, ele lembrou que Deus era maior. Amém? A terceira coisa que nós vemos aqui nesse texto. Olha aí esse rapaz aí, né? 1 Samuel 30, versículo 7 ou 8. Esse rapaz está de cabeça baixa, quem sabe orando, né? Ou pensando, meu Deus, me ajuda. Abre a porta para mim ali. Dá uma força maior, né? Dá uma bênção. Olha o que diz no versículo 7, versículo 8. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimelec, traze-me aqui a escola sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei, eu mando alcançá-lo ele. Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato alcançará e tudo libertará. Amém? Irmãos, diante do problema, o que você deve fazer? O que você faz diante do problema? Diante da dificuldade? Muitas vezes nós não conseguimos orar. A gente fala assim, eu não consigo orar nem orar. Porque está muito difícil. E a pessoa às vezes ela começa a orar, como Jesus também orou, e aí ele começa a ter lágrimas de sangue. Lembra que Jesus orou antes do Getsemane, antes de ser crucificado? E aí você vai e fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? É interessante que Davi não age no impulso. Davi não vai e fala assim, não, vamos sacar esse povo, vamos lá. Não, Davi ele vai e fala assim, vamos buscar o seu cada história sacerdotal. O único rei, se você olhar na história do povo de Israel, que era profeta, sacerdote rei é Davi. E Davi, ele é o tipo de Cristo.
Porque Jesus era profeta, ele é sacerdote, sumo sacerdote, e ele é rei. E Davi, então, você vê outro rei fazendo o que Davi fazia. Ele tomou a história do sacerdotal, ele foi um sacerdote dentro do Senhor. Ele vai consultar Deus, e Deus então dá a resposta para ele. Irmãos, a melhor coisa que você pode fazer diante dos problemas é consultar Deus e não fazer o que a gente quer, não agir por impulso, não agir por aquilo que está no nosso coração, porque muitas vezes nós temos tanto desejo de uma coisa e quando a gente vai ver não dá certo, porque a gente tudo parece concordar para aquilo que a gente quer, mas depois a gente vai ver que não é Deus que diz. E Davi então consulta o Senhor e o Senhor fala para ele: pode ir, que eu vou te abençoar. Qual maravilha, né? Olha, para nós que estamos chegando no final, a gente quer encerrar, e eu gosto de pegar os exemplos nossos também. A igreja é o dúvida: será que eu vou fazer encerrar aqui em Santa Cruz? Eu vou fazer nas boas, na eternidade, eu vou fazer no Brasil? Será que eu vou mudar lá para o Paraguai, porque lá tem anos de graça, tem província, está sendo outra opção? Será que eu vou transferir? A melhor coisa que tem é dobrar o joelho e falar: Deus, o que eu devo fazer? Senhor, abre as portas do seu caminho. Quando eu estou no meu caminho, estou perto. E traz paz no meu coração. Porque lá em 1 capítulo 4 diz que quando nós oramos, a paz de Deus que recebe todo entendimento, guarda o nosso coração. E Colossenses capítulo 3 também vai concordar com isso. Então, quando nós oramos, quando nós derramamos diante de Deus, o nosso coração, Deus vai orientar bem. E a gente não precisa ficar assustado, falando: eu vou para lá, eu vou para cá. Porque se você for olhar, igual a criança do nosso desenho, se for olhar, não vai saber. Nem é antes da eleição que ainda na Bolívia, está tendo esse montão de coisas de passeata, de Welber, começar de Paulo, trancadeira, não sei o que lá, um setor, outro setor, é governo, oposição, governo. E aí você olha dentro de tudo, parece que meu Deus, que lugar para poder passar. Não é? O que eu estou fazendo aqui? Quando eu cheguei em 2010, nós estávamos indo para a migração, e aí nós estamos tranquilos. Quando a gente voltou, já que a gente vai para a migração tranquila, né? Mas quando a gente voltou, a gente tinha um passo para ele. Eu falei: Deus, que achar que eu tenho que ser ali, montando de gente que fechou o segundo ali. Aí a gente fazia uma medida dessa, vamos fechar, e aí a gente deixava a volta, vamos rodar atrás pela massa, fazendo passar pela canhota, você lá na frente. E aí você ficou ali, meu Deus, lugar ele. Mas irmãos, quando nós oramos e falamos com Deus, ainda que caiam 1000 ao seu lado, caiam 1000 à sua direita, 1000 à sua esquerda, 20.000 atrás de você, 30.000 à sua frente, você não vai ser atingido. Porque você buscou que Deus vai te dar orientação. Pede a Deus a orientação. Uma coisa que eu aprendi com o pastor: sempre é bom a gente terminar o que a gente começou. Se tem a opção de fazer algo no outro lugar, termine primeiro, porque se não der certo, vocês vão continuar. A maioria que está terminando já o 10º período, o 10º semestre. E aí, se a gente sai de um outro semestre, quando você voltar, tem que fazer mais um semestre. Melhor terminar, porque aí você tem como continuar. Para quem já está mais no finalzinho. Porque se der errado, e às vezes parece que tudo está concordando para dar errado, né? Vamos buscar Deus. Vamos ver mais o que dá Deus. Vá à luta por aquilo que Deus te deu. Tem um rapaz ali, preparado, né? Fala assim: vá à luta pelo que Deus te deu. Olha o que diz lá em Samuel, capítulo 30, na versão 17 ao 20. Eu vou ler o segundo para acompanhando aí também. Feriu Davi, aliás, vou ler o primeiro, depois eu vou falar. Feriu Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde, no dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montaram os cabelos fugidos. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não nos faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o pescoço, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado levado diante de Davi. Diziam: ele é o pescoço de quem?
Davi. Olha só, primeiro o povo queria apedrejar. Davi então se anima em Deus, busca Deus, e agora Deus fala, vai fazer o que a gente fala. Irmão, Deus é tão maravilhoso, no meio do caminho, um egípcio que estava no meio daquele povo dos amalequitas, ficou enfermo. Eu fico imaginando que Deus falou, deixa eu colocar o gripe de sei lá. Você estava de diarreia, você vai ficar no meio do caminho. E ele ficou no meio do caminho, porque assim na época da guerra, não doente, deixa passar, não pode levar, deixa ele para lá. E aí ele deixou o egípcio. Deus preparou tudo. Quando Davi estava indo perseguindo ele, achou o egípcio falou, olha, você vai ficar no lugar. Imagina que aquele egípcio estava amargurado, estava preocupado, se ele viver, se ia morrer. E Davi cuida dele, Davi alimenta aquele egípcio. Talvez, se fosse a gente ia pegar e ia matar aquele homem, porque ele tinha ajudado a voltar aquilo que era morto. Mas Davi, ele vai e cuida desse homem. E ainda faz aliança com ele, falando assim, nós não vamos fazer nada de mal contra você, e eu não vou deixar ninguém fazer nada de mal contra você. Então, ele faz o caminho para Davi. Davi foi para a luta e recolheu tudo que ele tinha feito também. Irmãos, não adianta a gente olhar assim, acabou a luta, e a gente fala assim, graças a Deus descansar. Aí a gente começa a descansar, aí vem outra luta, você fala, Deus faz uma luta, vai para a luta de novo. Porque se você ficar ali esperando, a luta vai passar e você vai ser vencido. Mas se você levantar, você vai estar preparado. Um atleta, se ele está descansando, não tem que acontece com ele. Não tem dúvida. Mas agora o meu nome fica até as horas. Não sai do lugar, né? Se você não está sempre preparado, sempre buscando a Deus, sempre crendo no Senhor, sempre crescendo nele, a luta que vem a gente vai acabar se vencendo. Mas vai a luta para aquilo que Deus nos deu, amém? Mas aquilo que Deus nos deu também não vai a luta, não. Se Deus deu, às vezes tem coisas que Deus deixa levar, porque faz mal para a gente. É como o irmão que pediu a Deus, Deus me dá um carro. Aí Deus deu o carro. Aí deu o carro, o irmão todo domingo de manhã e estava lá lavando o carro. Era o irmão que ia sempre na escola de carro, né? Participava, ativo e tal. Deu o carro todo, o filho de manhã não pagava. Aí Deus mandou roubar o carro. Aí o irmão voltou para a igreja, né? Quando ficava para falar de novo. Às vezes Deus tira algumas coisas de nós também, ou deixa o inimigo tirar de nós, para que a gente possa aprender a defender mais Deus. Às vezes a gente está com muito dele e aí Deus vai lá e tira do lugar. Por favor, Deus. E aí você tem que lutar e você quer lidar com Deus, não quer mais assumir. E aí você, quando está com esse desejo de Deus, dá algo muito melhor que você sempre levar para você. Amém? Vamos sair, né? Uma outra coisa que a gente aprende com Davi, olha, valorize essas outras coisas. Valorize quem está ao seu lado na luta e dedicou tempo para que você vencesse. Isso é um princípio bíblico, isso é uma lei da semeadura. A gente tem falado aqui, se alguém ensinou no seu vida um tempo, chegou o tempo de oração, uma palavra de ânimo, alguém chegou e está com você aqui, valorize as pessoas, esteja com ela, ore por ela, dê ânimo para ela também. Um dia eu falei aqui que depois daqui eu vou continuar passando por ninguém. Isso muita gente acha que é assim, mas nessa situação, todas as pessoas que eu pastoreio, eu considero que pastoreio é hora por elas. E vou continuar orando com vocês, e aclarar isso. Então, e aquela coisa do lado, né? Mas, olha, vamos ver se Davi fala, está na palavra de Deus, Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos. Os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi a batalha. Todos receberão parte iguais. Davi fez disso no decreto e uma ordenança para Israel. Desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou passos do bem da autoridade de Judá, que era certamente dizendo: eis um presente para construir, tirar os bens do filho do Senhor. Davi é inteligente. Por que aconteceu? Foram 600 com Davi para poder recolher e contra o inimigo. Eles não sabiam quantos inimigos tinham, mas foram 600. O que eu acho que na palavra de Deus, você vai à luta,
guiado pelo Senhor, você pode 3 contra 1000 ser. E Davi então vai acontecer, só que no meio do caminho, 200 já estavam focados nos outros batalhas, já estavam cansados, não sei a idade deles, não sei o pensamento deles, porque às vezes, a todo aquele estresse, consome mais essa energia, e aí eles pararam no meio do caminho, ficaram cuidando das coisas que eles tinham, do restinho que eles tinham ali. E aí os outros participantes da batalha venceram. Nós estávamos voltando, eles falaram de Davi, esses são covardes, eles são preguiçosos, esses aí não fizeram nada. E Davi vai falar assim, não, mas ele está triste, né, na batalha. Mas Davi é inteligente, ele fala, não, ele está vigiando a batalha. Eles podem ser que ele está cansado pela batalha, ele está vigiando a batalha. Às vezes, quando a gente está lá em oração, quando a gente está ali clamando ao Senhor, é como se a gente estivesse enviando bagagem. A gente está clamando para que nós estamos longe. Uma vez na Belo Horizonte, 99, nós fizemos um evangelismo lá na praça de alimentação do shopping. E aí nós trabalhávamos com muitos adolescentes que eram chamados arte louvor, o grupo fazia coreografia, teatro, dança, e evangelizaram através disso aí. Contar para vocês, os jovens, a maioria deles estão aqui na igreja até hoje. Assim, dos 30, eu acho que só 2 que se desviaram. Os outros todos são líderes do louvor, de grande igreja, uns são missionários, pastores. E aí, quando nós fomos evangelizar, alguns não tinham conseguido a autorização dos pais para poder ir entregar os colheitos e evangelizar. E aí nós falamos assim, vocês vão ficar aqui sem setembro, orando para que vocês estão lá. E aí eles ficavam ali orando, ficavam 5 adolescentes orando, e o restante foi total, os 25. Com alguns adultos também, ajudando a gente a entregar, olhando lá porque ele chove, evangelizando, entregando, falando amor de Deus, tudo. Depois, quando terminou, quando nós voltamos para lá, eles estavam lá orando. E nós oramos todos juntos, nós oramos todos juntos e falamos para vocês, e eles dizem, nós estamos aqui orando. Nós falamos, não, vocês ficaram aqui orando, porque vocês foram instrumentos de Deus. Pela oração de vocês, nós vivemos lá. Nós temos que valorizar aquelas pessoas que estão atrás, aquelas pessoas que oram por nós, aquelas pessoas que nos abençoam, porque isso é privilégio de Deus. Quando Deus levanta alguém para orar por nós também, para terminar, olha o que a gente está aprendendo com Davi. Diante das forças batalhas da vida, nós devemos terminar quem? O Senhor. Mas Ele é poderoso para fortalecer você, para vencer qualquer batalha. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram e apedrejaram. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos. Davi, porém, fortaleceu-se seu Deus. Deus pode estar nos amém? Para que a gente possa fortalecer o Senhor, vamos orar? Vamos clamar a Deus. Pedir a Deus que Deus nos ajude a batalhas da vida. Tem batalhas que podem ser que estão preparadas para nós, a gente nem sabe. Quando Deus nos chama, Ele muito tempo conta para a gente o que vai acontecer, o que sabe que a gente tem medo. Mas no meio do caminho, Ele vai abrir as portas para fortalecer os treinando para os grupos maiores. Meu Deus, se eu posso estar nos ajudando, eu tenho que ter batalha para lutar, eu vou batalhar mais. A lutar para não nunca mais, Deus, por amor do Senhor. A lutar para não batalhar mais, Deus, pela nossa família. Às vezes nós falamos que era uma nossa família que não mudamos, mas Deus nos ajuda a lutar a batalha mais por eles. Às vezes nós estamos também na batalha do outro, na faculdade, e às vezes Deus está na batalha mais por essas matérias. Às vezes nós ouvimos rumores que a faculdade vai fechar, que tem problemas aqui, que não vai ter como a gente continuar. Deus ajuda a lutar a batalha mais, Deus, porque nós vamos lutar até aqui, Deus. E o Senhor vai para essa história, porque o mesmo é que chegou para ele. Deus nos chamou, Deus nos história, para terminar nosso lugar, no Paraguai, nas igrejas. Nós queremos seguir a sua vontade, seguir a sua direção, seguir, ó Deus, aquilo que o Senhor manda para nós, Deus, e não o nosso temor, não o nosso pensamento infinito, Pai. Ó Deus, fortalece os nossos dons para os papéis da vida, Senhor. Fortalece, Deus, os nossos dons, porque Deus, nós precisamos do Senhor para nos ajudar, Pai. E eu creio no Senhor. E é por isso, Deus, que eu vou lutar a batalha mais para a glória do seu nome, em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, eu ouvi uma frase essa semana falando que o rei falou, olha, vai lá vender jornal, vai lá vender irmão, porque a vida é dura, e você tem que lutar, você tem que batalhar. Assim são as coisas. Se em algum momento a gente tem que fazer coisas que a gente não quer fazer, mas se precisa ser feito, nós vamos lutar, que a gente possa lutar para a glória do nosso